Graça e paz novamente. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. E depois nós vamos para o capítulo 37. Ezequiel, capítulo 1, os 3 primeiros versículos, e depois capítulo 37, do versículo 1 ao 6, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Capítulo 37. Dos versículos 1 ao 6. Depois você não fecha a sua Bíblia, deixa ela aberta, que depois nós vamos ler mais alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei peles, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabei que eu sou o Senhor. Feche os seus olhos, curva suas cabeças, que eu vou orar mais uma vez. Pai, nós cremos que a Tua palavra ela é viva e eficaz. Nós cremos que ela não volta vazia. Nós cremos no poder, Senhor, que há nessa palavra, que ela cura, que ela liberta, que ela salva. E nós te agradecemos pelo acesso que temos a essa palavra poderosa. Por isso, nesta noite, Senhor, venha sobre nós, jogando por terra, Deus, tudo que não provém de Ti, toda distração. Tira, Senhor, tudo que venha, Senhor, nos tirar a atenção daquilo que é prioridade nesta noite, que é ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui para isso, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, é assim que nós oramos nessa noite, agradecidos, em nome de Jesus, amém? É um texto bem conhecido, e eu fiz questão de ler o capítulo 1, porque o capítulo 1 ele fala algo assim muito importante para nós. Ele começa o texto dizendo que aconteceu no 30º ano, e esse 30º ano é uma interrogação, porque os estudiosos eles ficaram assim, pensativos. Que 30º ano é esse? Né? Ele não dá clareza ao 30º ano. Mas tem uma linha de pensamento dos estudiosos que crê que esse 30º ano é o ano que ele completou 30 anos. Então, Ezequiel estava fazendo 30 anos e eu quero seguir com vocês nessa linha de pensamento. Tá? Por que 30 anos? Por que era tão importante ele mencionar no 30º ano? Né? A gente viu aqui que
Ezequiel, ele é de uma família sacerdotal. A gente viu que ele era filho de Buzi, o sacerdote. Então, ele vem de uma família sacerdotal. Então, Ezequiel era candidato a ser sacerdote. Sabe aquela perguntinha que a gente já fizeram para mim, já fizeram para você, e a gente continua fazendo para as crianças? O que você vai ser quando crescer? Para ser sacerdote não funcionava assim. Para ser sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi. E para ser sacerdote, não bastava ser só da tribo de Levi. Ele tinha que ser descendente de Arão, né? Deus, na sua infinita soberania, destinou aos descendentes de Arão o cargo de sacerdote. Então, vamos alinhar o nosso pensamento. Ezequiel era filho de sacerdote, era da linhagem de sacerdote, portanto, ele estava apto para ser um sacerdote. E diz a palavra de Deus que aos 25 anos eles eram consagrados. Eles eram consagrados ao ministério sacerdotal, mas só exercia aos 30 anos. Por isso que eu quero que vocês pensem junto comigo. Esse era um ano marcante para Ezequiel. 30 anos numa terra exilado, numa terra pagã, exilado, porque diz a Bíblia que ele estava às margens do rio Quebar, exilado. Ele foi preparado para ser sacerdote. No momento dele exercer essa função, ele está exilado. Ele está junto com o seu povo às margens do rio Quebar. Portanto, ele não poderia exercer o seu ministério, porque o ministério de sacerdote era dentro do templo, e ele estava fora, numa terra pagã. E isso é importante dizer, porque às vezes a gente põe Deus numa caixinha, e às vezes Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto. Tirar da zona de conforto é fazer o que eu nunca pensei em fazer. É eu estar onde eu nunca pensei estar. Isso é tirar da nossa zona de conforto. E Ezequiel estava numa terra pagã, exercendo um outro ministério, chamado por um outro ministério, um ministério profético. E ele diz aqui, né? E ele diz que ele teve visões de Deus. Agora vamos comigo. Capítulo 2. Até o versículo 7. Capítulo 2, até o versículo 7. Essa voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te enviei aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa de rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não o temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde.
Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Ezequiel foi preparado para ser profeta, foi preparado para ser sacerdote, sacerdote ministra dentro do templo. E agora ele é chamado para o ministério profético numa terra pagã, como eu disse, para ministrar fora do templo a um povo de dura cerviz, a um povo rebelde. Deus dá clareza no ministério profético de Ezequiel. Olha que lindo, né? E agora ele vai dizer, ele disse para Ezequiel, quer eles ouçam, quer não ouçam, você tem que falar. Você é profeta, você vai falar o que eu mandar. Não é fácil, não é fácil, né? E Ezequiel começa fielmente a cumprir aquilo que o Senhor determinou, né? Ele começa a falar do julgamento de Deus sobre Jerusalém, sobre as nações vizinhas. Ezequiel tem um detalhe importante que Deus fala que ele é um sentinela, ele é um profeta chamado para alertar o povo dos caminhos que o levavam à destruição e chamá-los a arrependimento. Quanta responsabilidade sobre Ezequiel, né? E ele pensando que ia ficar ministrando lá dentro do templo, bonitinho em Jerusalém. Mas Deus deu uma responsabilidade para ele, né? E não é fácil, como eu disse. Então, trazendo para a nossa realidade, para a nossa realidade nesses dias, estamos vivendo dias difíceis, né? Dentro do ministério de Ezequiel, falar o que o Senhor mandou. Quer ouça, quer não ouça, né? E a gente está nesse tempo, vivendo tempos difíceis, onde o certo virou errado, onde as pessoas não querem ouvir a verdade, não querem se converter dos seus maus caminhos, mas o Senhor, assim como Ele falou para Ezequiel, fala para a sua igreja nessa noite, quer eles ouçam, quer eles não ouçam. Quer ouça ou não ouça, você tem que falar, você é profeta, você foi chamado para isso, você precisa anunciar isso, né? E nós que precisamos nos manter retos diante dessas circunstâncias, né? Nós precisamos nos manter íntegros, precisamos ter temor a Deus, fazer distinção do santo e do profano, precisamos nos desviar do mal, porque pecado continua sendo pecado para o nosso Senhor. E eu e você, nós somos profetas, como eu falei, nessa geração. Temos essa missão de anunciar aquilo que o Senhor nos mandar. Temos essa responsabilidade diante de Deus, né? E o profeta também, ele não só anunciou julgamento, não só estava conduzindo o povo ao arrependimento, não. Ele anuncia restauração. Ele dá palavras de esperança e de restauração. O Senhor leva ele a uma visão nesse vale dos ossos, né? O vale dos ossos secos. E ele fala assim, ó, ele me pôs no meio e depois ele me fez andar ao redor desses ossos. Então, ele tinha certeza do que ele estava vendo. Eram ossos secos e muito sequíssimos. Não era de agora. Já vinha seco há muito tempo. Os ossos estavam sequíssimos. E o Senhor faz uma pergunta a ele: por acaso pode reviver esses ossos? Só alguém que teve uma experiência maravilhosa com o Senhor pode dar essa resposta que Ezequiel deu. Por isso que Deus tirou Ezequiel da sua zona de conforto. Logo depois que Ezequiel saiu da zona dele de conforto, que ele foi parar às margens, teve aquela visão de Deus, ele disse que teve uma visão da glória de Deus. A visão era tamanha, tão gloriosa, que ele não conseguiu ficar em pé. Ele não conseguiu ficar de pé. E diante disso, ele dá uma resposta que só quem teve essa experiência maravilhosa daria.
Senhor Deus, tu o sabes. Sabe por quê? É o nosso Deus que dá vida, tira a vida. É o nosso Deus quem sabe o que faz. Ele sabe o que faz, Ele é Deus. Ele não perde o controle de nada. Ele sabe o que está fazendo. E Ezequiel sabia, ele conhecia quem era o seu Deus. E às vezes a gente está na casa do Senhor e não temos a dimensão de quem estamos adorando. Não temos a dimensão de quem estamos servindo. Se por acaso ele fizesse essa pergunta para você, diante daquele vale, será que você responderia isso? Diante da experiência que você tem tido com Ele? Será que você daria, Senhor Deus, tu sabes? Ou falaria de primeira mão, não tem jeito não, Senhor. A resposta dele foi uma resposta de quem conhece o seu Deus. De quem conhece, Senhor Deus, tu o sabe. E não há impossível para o nosso Deus. Não há impossível para o nosso Deus. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. No versículo 4, ele disse assim: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando ele fala profetiza, a palavra não é profetizar qualquer coisa, é a palavra. Sabe o que eu tenho aprendido nesses dias? Declarar a palavra do Senhor é poderoso. Eu tenho aprendido e tenho vivido isso. Quando eu vou profetizar, quando você vai profetizar, quando eu vou profetizar, não devemos profetizar qualquer coisa, vamos profetizar a palavra. Profetizar a palavra. Ore a palavra, viva a palavra, obedeça a palavra. Olha que interessante no versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito, e vós vivereis. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E saberei que eu sou o Senhor. Aleluia. Quem você é dentro desse vale? Você é osso ou profeta? Precisamos profetizar. O Senhor nos chamou como profeta. Há uma cidade que está precisando da sua profecia. Profecia da palavra. Profetiza. Profetiza sobre, eu não sei o que está seco na sua vida, eu não sei em que área da sua vida está seco, mas profetiza a palavra. Profetiza no seu trabalho, profetiza na sua casa, profetiza na sua família, profetiza a palavra. A palavra, ela é poderosa. Ela é poderosa. O Deus que você serve, Ele cumpre com aquilo que Ele fala. E olha que interessante, quando você profetiza, o que estava seco, cresce. Depois que você profetiza, há crescimento. Aleluia, glória a Deus, que Deus maravilhoso. Ele é Deus. Outra coisa importante a dizer, que Ezequiel tem clareza daqueles ossos. O Senhor fala para ele, sabe o que representa esses ossos? Representam a casa de Israel. E isso é um alerta para nós, igreja do Senhor. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Sabe por que aquele povo estava naquela condição? Porque desobedeceu a palavra do Senhor. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez aliança com povos que o Senhor falou que não era para se aliançar. Aquele povo era rebelde, eles se rebelaram, eles não deram ouvidos aos profetas que foram levantados pelo Senhor, anunciando arrependimento.
Como eu falei, isso é um alerta para nós. Precisamos obedecer a palavra, precisamos estar nessa condição de profeta, profetizando a palavra. Precisamos obedecer incondicionalmente. Eu ouvi uma irmã falando que, eu sempre gosto de falar isso, que a obediência ela me protege. E uma irmã de Deus, ela falou, a obediência ela é inegociável. Uma vez que nós sabemos o que é errado, não devemos fazer. Porque o Senhor não vai tomar você por inocente, sabendo que está errado e continuar fazendo. Então, nessa condição de profeta que nós somos, vamos profetizar a palavra do Senhor. Eu tenho aprendido isso, gente, como eu falei, 2024 não foi um ano fácil para mim, não foi um ano fácil. Foi um ano onde que o Senhor literalmente me tirou da zona de conforto. Eu estive em muitos lugares que eu não queria estar, eu fiz muitas coisas que eu não queria fazer, mas por eu estar em obediência, fazendo aquilo que o Senhor mandou eu fazer, eu estava protegida. É por isso que a Núbia está aqui hoje. E eu posso dizer isso para vocês, vale a pena obedecer ao nosso Deus. Vale a pena profetizar a palavra, vale a pena. Eu precisei, nos meus momentos difíceis, usar a palavra de Deus. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente da angústia. Eu precisei fazer isso o tempo todo, profetizar que o Deus que eu sirvo, Ele é grande. Profetizar que o Deus que eu sirvo não me deixou sozinha, Ele está comigo. Eu profetizei isso sobre a minha vida, eu profetizei isso sobre a minha casa. E eu quero declarar que 2025 para você é de profeta. Você não é osso. Você não é osso. Você é profeta, profeta do Senhor, profeta no seu trabalho, profeta na faculdade, profeta na escola, profeta para a sua família, profeta para os seus vizinhos, profeta na sua cidade, na nossa nação. Você é profeta. Eu quero declarar isso nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Já terminando. Anunciar o que o Senhor mandou a gente anunciar. A sua palavra. Quer ouça, quer não ouça. Vamos anunciar. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele quer fazer coisas grandiosas. Não fique com medo se Ele te tirar da tua zona de conforto. Não fique com medo se Ele te levar a lugares que você nunca pensou em estar. Não tenha medo. Ele quer fazer isso conosco nesse tempo. É um tempo em que eu e você, nós temos que nos examinarmos o tempo todo. Pedir ao Espírito Santo, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. A gente precisa disso. Nós precisamos estar alinhados com o céu o tempo todo. Amém? Em nome de Jesus. Você é profeta. Amém? Feche seus olhos. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e declarar que somos profeta nesse tempo. Queremos te pedir, Senhor, usa os nossos lábios. Usa, meu Deus, de maneira poderosa, Pai, para que nós venhamos cumprir com aquilo que o Senhor quer com as nossas vidas. É assim que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém.